Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje nós vamos resolver mais questões para o desafio 120 mais do PAIS 1. Então hoje é dia de resolver questões de hidrostática, meus queridos. Hoje nós vamos resolver questões, vamos ver aqui de que ano. Abrir aqui, hoje nós vamos ver questões do ano de 2020, né? Último ano em que caiu hidrostática. E aí nós vamos dar sequência aí fazendo, né, até 2015. Show de bola? Então, para quem não conhece, essa é a nossa apostila que nós estamos utilizando para resolver as questões do Desafio 120 mais. Basicamente, ela tem as questões da UNB organizadas por tema, não é isso? Por conteúdo e por ano, das questões mais novas para as questões mais antigas. Claro que além de conter as questões do PAIS, nós temos também questões da UNB, caso você queira aprofundar nos conhecimentos, né? Afinal, as questões da UNB são mais complexas, são mais aprofundadas, né? E temos aí aproximadamente 300 questões ou um pouco mais de 300 questões nessa apostilazinha aqui, beleza? Mais ou menos metade dessas questões são do PAIS, que correspondem a todas as questões dos últimos 15 anos, então tem questão sobrando aqui para você praticar e ficar fera. Mas vamos lá, galerinha. Tem muita enrolação, né? Matheus Aguiar, mais uma vez, para quem não me conhece, e se você gostar desse vídeo, claro que você não vai deixar de se inscrever no canal e curtir, é ou não é? E não se esquece de me seguir lá no Instagram. Mas vamos lá. Questãozinha de hidrostática. Hidrostática é bem gostosinha. Lembra que não é o tema mais relevante para você estudar para o PAIS, mas está na matriz. Então não deixa de estudar, porque pode cair qualquer coisa que está lá na matriz. Mas você vai focar nos conteúdos mais importantes, que para gente que está estudando PAIS 1, é claro que é cinemática, dinâmica, energia, tá? E não, dinâmica, não deixe de esquecer também a parte estática, a parte que trabalha o equilíbrio. Então, dinâmica e estática, os dois, beleza? Energia também é muito importante, tu não pode deixar de estudar. E dinâmica impulsiva tem caído nos últimos anos, mas a dinâmica impulsiva junto com a hidrostática, né? Elas têm uma recorrência menor do que as outras, ok? Então, vamos lá. Vamos focar aqui. Tá na tela e acompanha a minha leitura aí, galerinha. Tá na tela nada, professor. A tela tá preta. Pois é, o tablet. O tablet não tá compartilhando, aí fica difícil, né? Pô, professor. Aê, papai, agora foi. Olha só. Hidrostática 2020. Hum, um método de transporte alternativo ao rolamento de blocos através de rampas consiste em empregar canoas ou barcas através de hidrovias, sejam esses canais artificiais ou rios. Os astecas utilizavam canoas produzidas a partir da remoção do interior de toras que eram tratadas com fogo para transportar os produtos e materiais através de canais ao longo, né, do ao longo em torno ao longo não li tudo errado, né? Para transportar produtos e materiais através de canais e do lago em torno do Tenochtitlan Istlan, esse negócio aí. Bom, você sabe qual é o templo, né? Templo, né? Que a obra do Paz que é abordada dentro do templo maior de Tenochtitlan, esse negócio aí. Vambora! A figura a seguir mostra uma canoa de base semicircular com 5 metros de comprimento, 0,5 de raio e 200 kg de massa. Para que não existam riscos durante o transporte, é necessário que o nível d'água não supere a linha que separa o semicírculo do retângulo na seção da canoa. Não é isso? Então ele mostra aí bonitinho o desenho, né, esquemático de tudo isso. Muitas vezes parte do desenho é importante, parte do desenho não é importante, depende das afirmativas que se seguem e do que se pede, né, nos itens. Enfim, considerando as informações precedentes, assumindo a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e a densidade igual a 1.000 kg por metro cúbico, julgue o item, faça o que se pede no item que é do tipo B. Então, no item de número 240, ele pede, na situação em que o peso limite seja superado e a canoa afunde com velocidade constante, o módulo da força de atrito devido à viscosidade da água será PT menos 9.800 vezes volume T, né? Em que VT é o volume total ocupado pela canoa e sua carga, PT aliás, e sua carga, né? PT é o seu peso total, enfim. Vamos embora, vamos analisar isso aqui. Hoje a leitura do professor tá uma bosta, né? Ou tá muito cedo, tô gravando aqui bem cedão para vocês, né?
Hoje é sábado, né? Então, sabadão sabe como é que é, né? Nós não estamos nem mentalmente preparados, psicologicamente preparados para isso, né? Mas nós estamos aqui. O que importa é isso, parceiro. Vamos embora, né? Você aí, ó, que tá se esforçando além dos teus colegas, você tem uma chancezinha a mais lá na UNB. Tua vaga tá te esperando. Se liga. Ó, Garinha, ele quer saber então a força de atrito devido à viscosidade. Beleza? Mas pensa só, ele falou que ele afunda com velocidade constante. Então, ó, o meu barquinho é isso aqui. É um broco. E esse meu broco, ele tá afundando com velocidade constante, né? Então, vou colocar ele completamente submerso, tá? Ele se move aí afundando com velocidade constante. Então, a velocidade com que ele desce é constante. Isso é uma informação extremamente relevante, tá, galerinha? Esse fato da velocidade ser constante nos diz o quê? Nos diz que a força resultante que atua sobre ele é zero, né? Ele está em uma das condições inerciais aí, né? Ou de repouso ou de movimento com velocidade constante, não é isso? Então, todo corpo tende a permanecer no seu estado de movimento, a não ser que uma força resultante externa atue sobre ele. O estado de movimento em que Newton se refere pode ser o repouso ou o movimento retilíneo uniforme, que é o caso aqui, movimento retilíneo uniforme, né, em que ele cai com velocidade constante. Bom, aí, Garinha, quais forças atuam sobre ele? Bom, tudo que tem massa, tudo que tem massa tem peso. Então quer dizer que existe uma força peso aqui. Vamos analisar essa força-peso como sendo o peso total da embarcação, ok? Além do peso, nós temos, obviamente, outras forças, porque se ele está mergulhado, a água faz uma força. Lembra a ideia de peso aparente? As coisas mergulhadas, né, num líquido, na água, elas parecem ser mais leves? Por quê? Porque existe uma força que o líquido faz para cima, que a gente chama de empuxo, não é isso? Então quer dizer que aqui também atua uma força que nós chamamos de empuxo. Além do empuxo, é óbvio, né? Notar que ele quer saber a força de atrito devido à viscosidade. Bom, como essa caixa se move, Garinha, para baixo, então ocorre uma força de atrito devido à viscosidade no sentido contrário ao movimento, né? Então, quer dizer que aparece aqui uma força de atrito devido à viscosidade do líquido. Bacana? Que pode ser maior ou menor, tudo depende da viscosidade. Quanto maior a viscosidade, maior vai ser essa força de atrito, obviamente. Não é isso? Como a água não é um líquido muito viscoso, então essa força de atrito não seria uma força estupidamente alta. Bom, o que importa é que essas seriam as forças, portanto, relacionadas. Professor, não tem força normal aí, não? Não tem sempre peso normal? Não, tem não. Peso normal é quando a gente está falando de superfícies sólidas em contato. Aqui é um sólido dentro do líquido. Não temos normal, mas nós temos o impulso, não é isso? Então, a força resultante é a soma de todas essas forças aí, Garinha. Só que a força resultante, ela dá quanto? Dá zero. Então, a força resultante, ela é a soma vetorial de todas as forças que estão aí desenhadas. Soma-se o que tem o mesmo sentido e subtrai-se o que tem sentido oposto. Vou chamar só de PT o peso total para ficar bonitinho, beleza? Bom, eu sei então que essa força resultante ela vale zero. Então quer dizer que a nossa continha vai ficar assim, galera. Zero é igual. Aliás, já vamos fazer assim? Aqui não é zero? Vamos fazer assim, né? Ó, pronto. Aqui não é zero? Então, menos PT pode passar para lá mais. Que zero mais PT é PT. Como eu quero descobrir a FAT, eu vou pegar o impulso que está positivo e vou passar subtraindo. Então vai ficar menos. Então passei o PT somando e o impulso subtraindo. E isso aqui vai ser igual ao FAT. Por quê? Porque eu quero descobrir o FAT. Né? É isso que a gente quer fazer no final das contas. Na equação que ele deu,
Você repara que ele deixou o PT lá sem substituir. Então, ele não é algo que a gente vai se importar. O que a gente vai se importar é com o impulso, porque o impulso não apareceu lá na equação. Ele não apareceu entre aspas, é porque ele já estava substituído. Você sabe que, né, para calcular o impulso, a gente pode, né, utilizar o princípio de Arquimedes, que diz que o impulso é o peso do líquido deslocado. Peso do líquido deslocado. Só que peso, galerinha, nada mais é do que m vezes g. Massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Então, lembra que isso aqui é o peso do líquido deslocado, ok? Como assim o peso do líquido deslocado? É porque toda vez que você vai mergulhar um corpo, galerinha, para mergulhar o corpo, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E como não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, na medida em que você vai mergulhando o corpo, ele vai empurrando a água para os lados, né? E isso quer dizer que você está deslocando o líquido. Se você entrar dentro de uma banheira, o que, que vai acontecer com o nível da banheira quando tu entra na banheira? Parece que o nível da banheira sobe, não sobe? Pois é, porque você está deslocando o líquido. O quanto esse líquido está deslocando, né? Eu pego esse volume do líquido que deslocou, meço o peso dele, e o peso dele vai ter o valor do impulso. Quem descobriu isso? Arquimedes, esse cara fenomenal aí, né? Que trabalhou com as polias, que calculou a massa específica, né? E esse cara é o gênio da antiguidade, sem dúvida alguma. Bom, quer dizer que impulso é assim que calcula. Só que repara, galerinha, que ainda a gente quase não utiliza massa para medir quantidade de líquido, né? No geral, a gente mede a quantidade do líquido através do volume. Então, poderia substituir muito bem a massa por densidade. Densidade é massa sobre volume. Então, se densidade é massa sobre volume, se eu quiser descobrir a massa, passa o volume multiplicando a densidade. Então, vai ficar densidade vezes o volume. Bacana? De tal maneira que a gente chega na equação do impulso, que a equação do impulso nada mais é do que a densidade do líquido vezes o volume do líquido que foi deslocado, quanto, né, do líquido se deslocou, vezes a gravidade. Então, essa aqui é a equação do impulso, que acredito que a maioria de vocês que estudou hidrostática já deve conhecer. Bacana? Então, quer dizer, professor, eu sei ali, de acordo com as informações do texto, que a densidade é 1000. Ele falou que a densidade é 1000. Ele falou que a gravidade é 9,8. E o volume, bom, o volume ele não substituiu na equação, então não vamos nos importar, não é isso? Olha só, então a densidade é 1000, a gravidade é 9,8 e tem um detalhe. O volume do líquido deslocado depende do volume que foi imerso. Nesse caso aqui, todo o volume do corpo está imerso. E para quem não sabe, vou até fazer de outra cor aqui. Ó, o volume imerso de um corpo, vou fazer aqui. O volume imerso de um corpo é exatamente igual, garinha, ao volume do líquido deslocado, tá? Então, se tu pegar o volume que você deslocou do líquido quando mergulhou aquele corpo, o volume do líquido é igual ao volume do corpo que está imerso. Ah, professor, então se o corpo tiver uma forma esquisita, por exemplo, o corpo humano, difícil de calcular o volume do corpo humano, né, professor? É difícil. Mas uma forma simples de calcular o volume do corpo humano é: entra numa banheira cheia d'água, até o bico, prestes a derramar. Aí tu entra e o líquido vai extravasar, vai derramar. Junta aquele líquido que derramou, mede o volume dele. O volume daquele líquido que derramou é o mesmo volume do corpo humano. Bacana? Então, claro, você tem que ficar completamente mergulhado, você tem que ficar submerso lá na água, beleza? Que aí ele vai calcular o teu volume total. Bom, então, professor, quer dizer que o volume imerso de um corpo é igual ao volume deslocado de água? Sim. Como todo o volume dele está imerso, então aqui eu estou falando do volume total, né? Ah, professor, então o volume imerso é igual ao volume deslocado. Tudo isso aí nada mais é do que o volume total é. Ah, então quer dizer que se a gente substituir tudo isso aí, professor, nessa brincadeirinha aí, a gente chega
nessa equação de que, bom, primeiro a gente tem que lembrar que a gente está calculando aqui, ó, o FAT. Então, vai ficar assim, o FAT, que eu quero saber, é igual ao PT, que ele não substituiu, menos o empuxo. O empuxo é 1000 da densidade, vezes a gravidade, que é 9,8, vezes o volume total, não é isso? A ordem dos fatores não altera o produto, então não há nenhum problema em escrever nessa ordem aí, ok? Então, quer dizer que seria assim que você deveria responder. Corresponde com o que ele colocou? Corresponde? Corresponde. Professor, mas ele não colocou 1000 vezes 9,8. Realmente, ele não colocou. Como é que ele colocou, galerinha? Ele fez essa multiplicação. Então, ficou PT menos 9.800, né? Vezes VT, que é 1000 vezes 9,8. Então, de fato, o item estava certo. Foi justamente isso que a gente calculou. Então, certíssimo. Bacana? Não precisava disso tudo. Você podia fazer rapidão aí, né? Porque eu fiquei discutindo aqui e tal. Mas você podia ter ido direto nisso aqui para chegar nesse resultado. Podia ou não podia? Podia, eu tenho certeza. Bom, então a 240, matamos a cobra e mostramos o pau. Tá aí. Lá ele, professor. Calma, rapaz, deixa de moralidade. Né? É só expressão popular aí. Bom, vamos fazer a próxima então. Considerando que a canoa com determinada carga desloque um volume de água igual a 1 metro cúbico, calcule o peso em newtons que ela transporta. Divida o valor encontrado por 10 após efetuar todos os cálculos solicitados. Bom, como que eu vou descobrir, professor? Eu não faço a mínima ideia. Sabe, sim. Você sabe que numa situação de equilíbrio, né? A canoa está transportando. Se a canoa está transportando numa situação de flutuação, ela não está, né, submergindo a velocidade constante de flutuação. Vou considerar então a situação em que ela está parada, tá? Se ela está parada, não tem força de viscosidade, meu querido. Ó, se a canoa tiver para aqui, ó, minha canoa tiver paradinha, quais são as forças que atuam nela, ó? Uma parte, obviamente, vai estar mergulhada. Por quê, professor? Porque para gerar perdão, para gerar impulso, tem que ter volume deslocado de água. E para ter volume deslocado de água, tem que ter o quê, professor? Tem que ter volume imerso do corpo, beleza? Então tem que ter impulso. Tudo que tem massa tem peso, que é o peso total do corpo, não se esquece. Beleza? E aí, no final das contas, como eu estou considerando uma situação em que ele não está mergulhando com velocidade constante, ele está flutuando aí, tá? Boiando aí, velocidade zero. Então, estou falando também que a força resultante é zero nessa situação. Mas agora, a força resultante é a soma vetorial das forças. Como eu tenho duas forças subtraindo, então a força resultante nada mais é do que a subtração do peso menos o empuxo, tá? Menos o empuxo. Eu posso colocar só PT? Pode. Peso menos o empuxo, ok? Só que a resultante vale zero, né, professor? Essa resultante aí, ela vale zero. Professor, mas se essa resultante vale zero, então, professor, eu posso pegar o empuxo e passar para o outro lado, e aí o empuxo vai ser exatamente igual ao peso total. Perfeito? Maravilha. Galerinha, para calcular aí, né, o impulso, como que eu vou fazer aí? Né? Quero calcular o impulso, professor. Calculo o impulso. DVG. DVG. Ele falou pra gente o quanto tá mergulhado, quanto foi deslocado de água? Falou, professor. Então tem como calcular o impulso, meus queridos. Ó, o volume de água, né, que ele deslocou é igual a 1 metro. E a gente viu que impulso é DVG. A gente acabou de propor isso, né? Então o impulso, como ele é DVG, eu vou calcular o impulso. O impulso, professor, é a densidade 1000
o volume o volume é 1, né, perdão, 1 metro cúbico e 9,8 é a gravidade. Ou seja, 9.800, né? 9.800 o quê, professor? É empuxo, newtons. Empuxo é força, né? Então, unidade de força é newtons. Ah, professor, então o empuxo é igual ao peso total, professor. Então, peso total é igual a 9.800. É. Só que tu não pode esquecer que o peso total... O que é o peso total, galerinha? O peso total é o peso do barco mais o peso da carga, né? Vou colocar aqui CG, carga, mais o peso da carga, ok? Aí, o que eu vou fazer, galerinha? Vou substituir os dados. 9.800, portanto, é o empuxo. O peso do barco, será que ele disse pra gente? Vamos olhar aqui no texto. O peso da canoa, né, do barco, ele disse. Tá aqui, ó. 200 quilogramas de massa, né? Tem essa canoa. Ah, então peraí, professor. Se ele tem 200 quilogramas de massa, o peso é m vezes g. Então, ó, não pode deixar de fazer aqui, ó. O peso do barco é a massa do barco vezes a gravidade. O peso do barco é 200 vezes 9,8, não é isso? Se tu fizer 200 vezes 9,8, tu vai fazer 2 vezes 9,8. Vai dar 19,6. 19,6, só que aí tu vai ter que, né, andar as casas. Então, 1.960 newtons de peso, não é isso? Então, quer dizer que o peso do barco deu 1.960. Então, vamos colocar aqui na equação. Quer dizer que 1.960 mais o peso da carga que a gente quer descobrir. 9.800 menos 1.960 é igual ao peso da carga. Eu passei subtraindo, não foi? Então, estava somando, passei subtraindo, aí vai ficar, né, ó, 60 rouba 1, né? Aí fica 40, rouba 1, então era 700. 700 com 900 não dá, rouba 1, 7.840. 7.840. Então, peso da carga deu 7.840 newtons. Não é isso? É, professor, é isso aí mesmo. Pronto. Então, galerinha, quer dizer que esse é o peso da carga. Mas, repara que ele falou para a gente dividir o resultado encontrado por quanto? Por 10. Então, a gente vai pegar esse resultado que a gente encontrou e dividir por 10 para marcar no caderno de resposta, porque lá só tem centena, dezena e unidade. Então, o que você teria que marcar era 7, 8, 4. Centena, dezena e unidade. Tem que marcar os três? Tem que marcar os três, porque se tu não marcar, tu vai perder a questão, tá? Aí vai ter perdido tempo à toa calculando. Então, 784, 740. Ô, professor, é drogas, é? Né? Não, rapaz, é a hora mesmo. O cérebro ainda tá aquecendo. Então, 784, ok? Bom, então essa foi as nossas primeiras duas questões e vamos avançar, vamos fazer mais. Nós estamos ainda, né? Está cedo ainda, dá para fazer mais questão. Então vamos embora. Ó, questão de 2019, nós fizemos duas de 2020, agora nós vamos para 2019. Famosos aquedutos romanos, né? Que eram inclusive obras do Paz. Mas não te esquece das atualizações das obras do Paz, tá? Sempre confere as atualizações. Que obras que eram não são mais, né? Obras, algumas que eram continuam. Então, cuidado aí, não se perde nisso aí, tá? Bom, embora que, do ponto de vista da física, tu não precisa de um pré-requisito da obra do Pais para responder a questão. É legal conhecer a obra porque facilita, né, o entendimento da questão. Mas se você souber a física, você resolve mesmo não tendo conhecimento da obra, tá? Mas vamos lá.
Os aquedutos são construções emblemáticas e símbolo do poderio romano. Na sua construção eram utilizados concreto, alvenaria de tijolos e pedras aliados à tecnologia dos arcos. Eles são, em essência, canais artificiais de condução da água para níveis mais baixos que as fontes naturais, aproveitando-se a gravidade, ok? Tendo como referência o texto precedente, julga os itens e faça o que se pede no item que é do tipo B. Considerando que 1.000 kg por metro cúbico é o valor da densidade da água e que as condições do fluido e de seu escoamento são ideais, né? Julgue os itens. Então vamos lá. Para diminuir a pressão sobre o fundo do tanque hidrostático, mantendo-se o nível original do fluido, é suficiente aumentar a base do tanque. A área da base do tanque. A área da base. Pressão do fluido, a pressão no tanque hidrostático. Não pode ser isso aí, Garia. Não pode estar errado. Eu vou até pegar aqui um desenho bonitinho para vocês. E vou colocar para vocês entenderem isso aí, né? Mas basicamente essa questão aí tá errada, beleza? Então, tá aqui, ó. Imagina aqui que eu tenho o meu tanque. Esse é o meu tanque hidrostático, ok? E o que eu quero que você perceba? Que nesse tanque hidrostático, galerinha, se você fosse calcular a pressão hidrostática, ela basicamente é DGH, densidade, gravidade, e a altura do meu tanque, que seria o que a gente chama de profundidade, não é isso? Então, ô caceta. Então, depende da área. Professor, segundo a equação que você acabou de escrever, não depende não. Mas não é só segundo essa equação, mas inclusive quando a gente descreve essa equação, né, a gente verifica que a área ela se cancela. Vamos tentar aqui descrever essa equação de uma forma rápida e simples. Você logicamente não precisa fazer isso na hora da prova. Esse item é errado, porque a gente sabe que a pressão de um líquido depende da altura da coluna líquida, da profundidade da coluna líquida, e só isso, né? Além da densidade do próprio fluido, né? Que a gente está analisando. Então, o que importa para a gente aqui, galera, são esses parâmetros aqui, ó. Densidade, a gravidade que está submetido o líquido e a profundidade. Geralmente, como a densidade do líquido é constante, a gravidade é constante, o preponderante de se analisar é a profundidade, tá? Mas esses três parâmetros aí podem influenciar a pressão hidrostática e a área não. Mas se a gente fosse analisar por que a área não, professor? Bom, porque pressão, se você lembra bem, é força sobre área. É ou não é? Só que a força que está atuando aqui é a força que está atuando nessa área aqui, ó. É essa área aqui que está, né, sob análise, né? Só que ela está sofrendo força de quê? Ela está sofrendo a força do peso do líquido, né? O peso do líquido, da coluna líquida que está acima dessa área, né? Ou seja, se for água, é o peso da água que está ali. E como é que calcula o peso? Bom, peso, que é a força peso, é massa vezes gravidade. Tudo isso dividido pela área. Só que se a gente continuar, o que é massa, garinha? Massa, né? Ah, professor, massa é a quantidade de matéria. Sim, mas a gente geralmente não usa massa para medir quantidade líquida, a gente costuma usar volume. Então, se eu quiser tirar aqui, eu posso usar densidade, é massa sobre volume. Então, se tu quiser calcular a massa, passa o volume multiplicando, volume vezes a densidade é igual a massa, ou densidade vezes volume é igual a massa, não é isso? Portanto, a pressão ela vai ser igual a, no lugar de usar massa, eu vou colocar a densidade, passo multiplicando o volume, e aí eu vou ter a massa, vezes a gravidade, não é isso? Dividido pela área. Tudo isso dividido pela área. Só que a gente sabe que o volume que a gente está falando é o volume do líquido que está aí dentro, né? Dessa coluna líquida aí, galerinha, em cima do ar. Então, o volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Então, se eu fosse reescrever, isso aí ia ficar D vezes A vezes H vezes o G, não é isso? Vou até escrever aqui embaixo, né? Vamos colocar aqui. Então,
ia ficar pressão é igual a D vezes A vezes H vezes G, todo mundo dividido, obviamente, pela área. E aí, né, a área cancela com área e o resultado é que a pressão hidrostática nada mais é, né? Já que simplificou aí, dGH, como a gente já tinha verificado, já que as áreas se cancelaram e a ordem dos fatores não altera o produto. Então, DHG ou DGH tanto faz. Justo? Então, bom, lógico que no passe você não tem tempo de ficar fazendo isso, mas estou te mostrando que não existe essa relação com a área, né? Inclusive a área se simplifica nos cálculos, né? Mostrando que o preponderante em termos de pressão hidrostática, em termos de pressão de colunas líquidas, né? É conhecer a profundidade, beleza? Então, item errado. Considerando-se o regime estacionário, se a área da seção transversal de um aqueduto for reduzida à metade, então o fluxo de água também será reduzido à metade. Errado, né, galinha? Isso está violando o princípio de conservação de massa, né? Então, erradíssimo. Isso aí a gente poderia utilizar para responder a equação da continuidade. Equação da continuidade. Quando a gente estuda hidrodinâmica, foge um pouquinho da hidrostática, a gente vai para hidrodinâmica, a gente começa a estudar vazão, né? Equação de continuidade, coisa e tal, e aí a gente entende melhor como essas coisas funcionam. Mas, no final das contas, o que a gente sabe, Garinha, é que nesse item aí, eu aplicaria a equação da continuidade ou de continuidade. Que equação é essa aí, essa equação da continuidade? A equação da continuidade é uma equação que parte do pressuposto, né, galerinha, de que ocorre a conservação de massa. Como assim, professor? Imagina aqui, ó. Vou colocar aqui um duto. Aí que ele não fez a minha elipse. Ah, rapaz, essa elipse ficou boa, viu? Diacho. Então tá aqui, ó. Agora, vou fazer aqui meu duto. Vou fazer esse duto sofrer um estrangulamento, né? Vamos diminuir, então, a área desse duto aí. Aí. Queria deixar mais ou menos igual. Quem sabe faz ao vivo, né, professor? Quem sabe faz ao vivo. Tá aí, ó. Chupa essa aí, parceiro. Que o bagulho é doido, tio. Vambora. Rapaz, essa minha elipse aqui não tá prestando não, hein? Ó, do jeito que eu desenhei ainda ficou melhor do que o jeito que o programa desenhou. Pronto. Tá aí. Deixa eu dar aquela roubadinha, peraí. Roubadinha marota. Aê, moleque doido. Agora sim. Então, repara só, garinha. Eu tinha a entrada, né? De uma certa quantidade de água, por exemplo, de um lado, beleza? E aí, o que acontece, garinha? Aqui nessa área A1, entra essa quantidade de massa de água, beleza? Só que se você analisar do outro lado, essa quantidade de massa de água aí, ela não, né, ela não continua. Por quê, professor? Né? Ela nos dá pelo menos a sensação de que ela diminui. Essa quantidade de água que atravessa essa região aí parece diminuir, professor. Olha só. Tá vendo aí, ó? Parece que diminuiu na metade a quantidade de água que entrava, do outro lado tá saindo só metade, professor. Não, não é que tá saindo só metade, galinha. Na verdade, nessa área A2 aqui, embora pareça sair menos água, continua saindo a mesma quantidade de água, só que sai numa velocidade maior. Então, como sai numa velocidade maior do que entrava na área 1, aqui sai numa velocidade maior, então a quantidade de massa que entra e sai aqui dentro dessa tubulação continua sendo constante. Então, uma questão de conservação de massa, garinho, ó.
Imagina que esse tubo aqui está completamente preenchido, está todo preenchido de água. Se entrar 10 litros d'água desse lado, se entrar 10 litros, do outro lado vai ter que sair 10 litros, né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, para entrar 10 litros, tem que sair 10 litros do outro lado. Só que, Garinha, para sair 10 litros do outro lado, tem uma área muito menor para sair 10 litros do que a área em que está entrando. Então, o que vai ter que acontecer? A quantidade de água que sai por aqui vai sair numa velocidade muito maior para compensar a menor área que tem. E no final das contas, eu consigo fazer com que a quantidade de água que sai seja igual à quantidade de água que entra, né? Então, essa que é a ideia do princípio da continuidade, né? É só uma questão de conservação de massa. A massa 1 que entra é igual à massa 2 que sai. Então, a massa que entra tem que ser exatamente igual à massa que sai. Bacana? Então, essa que seria a ideia da equação da continuidade, e isso nos dá, né, nos faz chegar a uma conclusão em termos de equação, que é que o fluxo, ele é constante. Então, o fluxo 1 tem que ser igual ao fluxo 2 de água, o fluxo que passa, né, pela seção transversal de área 1 tem que ser igual ao fluxo que passa, né, pela seção transversal de área 2, beleza? Então, mesmo após o estrangulamento. E uma forma fácil de verificar isso acontecendo é quando você aperta a mangueira lá, ó. Quando você pega a mangueira, que você está molhando alguma coisa, você aperta o biquinho da mangueira, você diminui a área. O que acontece? Ela sai com uma velocidade maior, não sai com uma velocidade maior, o esguicho? Então, é justamente isso que está acontecendo aqui, beleza? Então, vamos analisar aqui. Uma das formas de calcular, Garinha, o fluxo, não sei se tu sabe, é através da velocidade da área. Então, repara só, como é que calcula o fluxo, a vazão, professor? A vazão é o volume de líquido que está atravessando uma dessas áreas dividido pelo tempo, beleza? Só que volume, se a gente fosse analisar aqui, Garim, o que que é o volume? Vamos pegar aqui, ó, o volume de água que passa por essa reta laranja que eu coloquei aí, tá? Quero saber o volume de água que passa por ela. Vou até aqui, ó, fazer assim, ó. Vamos supor que ela é a minha linha de chegada. Como é que eu calculo, professor, o volume aí que tá passando por aí? Fácil. Tu vai pegar essa distância aqui, ó, né? Essa distância D, tu vai multiplicar pela área A e tu vai ter descoberto o volume de água que passou por aqui, beleza? Então, para você descobrir o volume que está passando de água por aqui, é só você fazer, né? Volume é base vezes altura, né, professor? Base vezes altura, só que esse negócio está deitado, ele não está de pé. Então, falar de altura fica ruim, vamos chamar de distância. Então, a área da base vezes o comprimento, a distância d, beleza? Aí, repara como é que vai ficar a nossa equação. Vai ficar área vezes distância dividido por ΔT. Só que, Garinha, o que que é distância dividido pelo tempo? Só distância dividido pelo tempo não é velocidade? É velocidade. Então, vai ficar área vezes a velocidade. Então, é assim, né, que a gente relaciona, por exemplo, o fluxo com a velocidade. Ah, professor, então o fluxo 1 vai ser a área 1 vezes a velocidade 1. E o fluxo 2 vai ser a área 2 vezes a velocidade 2. Só que a área e velocidade são inversamente proporcionais, né, professor? Então, quer dizer, professor, que se eu diminuo a área, eu tenho que aumentar proporcionalmente a velocidade. Eles são inversamente proporcionais. Portanto, né, é, essa é uma relação que a equação da continuidade nos mostra. Quer dizer que ele entra com uma velocidade pequenininha, vou colocar aqui, ó, o fluxo entra com uma velocidade pequenininha, V1, mas sai com uma velocidade grandona, V2. Sacou? Então você diminui a área, mas você aumenta a velocidade de saída. Beleza? Então, só para fazer uma revisão aí sobre os conhecimentos da equação da continuidade, mas a gente já tinha verificado que estava errado, porque quando a gente mexe na área, a gente não reduz o fluxo. O fluxo, ele é constante.
quando a gente reduz a área, a gente mexe na velocidade, ok? Por isso que o item está errado. Agora, 244, garinha. Considerando que para um duto com 2 metros quadrados de área de seção transversal, a vazão da água seja 1 metro cúbico por segundo, calcule em joules a energia cinética da massa de água que atravessou a seção a cada segundo. Ok, então, ó, informações aqui. Eu quero calcular o quê? A energia cinética em joules para a quantidade, né, para a massa de água que atravessa a cada segundo, 1 metro cúbico por segundo, 2 metros quadrados de área. Repara só, garinha, com as informações que ele está nos dando aí, eu consigo fazer o cálculo aí da velocidade. Porque se o fluxo, vou colocar aqui, ó, 244. Se o fluxo é igual à área vezes a velocidade, ele me falou o fluxo. Ele me falou a área, eu descubro qual é a velocidade. O fluxo, ele fala pra gente aí, garinha, que é de 1 metro cúbico por segundo. E a área, ele falou que é de 2 metros quadrados, e aí a gente descobre isso, né? Isolando a velocidade, passo 2 dividindo. Então, 1 sobre 2 é igual a velocidade, logo a velocidade é de 0,5 metros por segundo, beleza? Velocidade desse fluxo de água aí. Bom, ele pediu pra gente energia cinética, só que você sabe que energia cinética é m v ao quadrado dividido por 2. Mais uma vez, quando se fala, galerinha, de líquido, dificilmente a gente vai medir a quantidade dele utilizando massa. Então, a gente vai usar no lugar densidade vezes volume, né? Porque densidade não é massa sobre volume, passa o volume que está dividindo, multiplicando. Então, né? Já que densidade é massa sobre volume, então se eu quero usar a massa, eu passo o volume para o outro lado multiplicando, beleza? Então, como é que vai ficar essa brincadeira, professor? Vai ficar assim: densidade vezes o volume vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E repara, ele fala para a gente, garinha, no texto aí a densidade, ó, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, a gente sabe a densidade. Ele falou para a gente, aliás, a gente calculou a velocidade, professor, mas ele não falou o volume. Falou, ele falou sim, que a vazão não é 1 metro cúbico por segundo? E ele não quer saber a quantidade de massa, né, a cada segundo, aliás, a quantidade de energia cinética dessa massa de água a cada segundo? Então, quanto que passa em 1 segundo de volume? Passa 1 metro cúbico, né, garinha? Então, a gente sabe o volume também. Ah, professor, então já que a gente tem todo mundo, é só calcular esse negócio aí, né? Só calcular. Então, ó, a energia cinética vai ficar igual a densidade 1.000 quilogramas por metro cúbico, volume 1 metro cúbico, velocidade 0,5 ao quadrado é 0,25. Todo mundo dividido por 2. Aí, divide esse aqui, ó, fica 500, já simplifiquei. Aí, 500, esses dois zeros aqui, ó, tu pode tirar esses dois zeros e andar duas casas com a vírgula, tá? Coloca a vírgula bem aqui, ó, 25,0. Aí vai ficar assim, 25 vezes 5, né? Então, 25 vezes 5. Ou seja, a energia cinética vai ser 25 vezes 4, 120, 100, né? Mais 25, 125. Então, 125 seria a resposta, né, galinha? Sem muita dificuldade aí na hora de calcular, mas é 125 joules, porque eu estou calculando energia cinética. Tá aí, portanto, a nossa resposta, tá? Bem bonitinho aí. Esse é o cálculo que você devia fazer nesse item. 125, questão do tipo D, centena, dezena e unidade. Show de bola? Bacana! Então, espero que você tenha entendido essa resolução aí. Acho que ficou tranquila. Vamos para a próxima.
2018. As pedras calcárias, os granitos e outras rochas empregadas nos monumentos construídos no Egito Antigo, ora transportadas, né, das pedreiras para o local de construção ao longo do rio Nilo, usando-se barcaças, barcos de fundo plano que tinham cada um 60 metros de comprimento, 20 metros de largura, 2 metros de profundidade e uma massa de 600 toneladas. Deixa eu molhar aqui a palavra, né? Aquele gostinho de campeão. Olha que delícia. Vamos embora. Considerando o julgo item Fasx pede no item que é do tipo B, 245. O valor do empuxo sobre as barcaças independia do peso das pedras a serem por elas transportadas. Erradíssimo. Erradíssimo. Erradíssimo por quê, professor? Porque toda embarcação, na medida em que você vai aumentando a sua carga, a massa com que ela carrega, ela vai afundando cada vez mais. Para que ela vai afundando cada vez mais? Porque quanto mais ela afunda, mais aumenta o impulso para equilibrar com o peso. Então ela afunda, só até que o impulso cresça o suficiente para equilibrar com o peso que aumentou agora. Então, professor, quer dizer que existe um certo limite de massa que você coloca no navio? Com certeza. Por quê? Porque ele vai mergulhando, 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 mergulhando cada vez mais, até um limite máximo que a partir dali, se ele continuar mergulhando, ele vai afundar, né? Então tem um limite máximo ali de altura que a água pode chegar no casco que, né, é considerado seguro para o navio. Portanto, aquele é o limite em que eu posso carregar o navio e a água, né, alcançar ali, beleza? Então, basicamente, esse item está errado, porque, né, o empuxo vai ser equilibrado com. Vou desenhar aqui, ó, a minha barcaça. Estou fazendo um desenho esquemático, obviamente mais simples, né, Garinha? Deixa eu jogar isso aqui, ó. Tá aqui a minha barcaça. Deixa eu. Tá aqui, aonde eu vou colocar as predas, beleza? E aí, o que que acontece, ó? Vou desenhar aqui, ó, até uma certa quantidade dessa barcaça aí, eu consigo, tá? Mergulhar aí o casco dessa barcaça. Então, aqui, ó. Aqui tá a minha carga, tá? A rocha, que seja a preda. Ok? Então, aqui tá o nosso barco. Ok. O que que acontece, Garinha? Repara só. Vou fazer assim. Se eu vou ali, imagina que para colocar só essa rocha aí, essa é a situação em que a água ela fica no casco. Aí vamos supor que eu aumentei, Garinha. Eu aumentei, né, a quantidade de carga. Dupliquei a quantidade de carga. Olha o que que vai acontecer com o nível. Essa água vai subir um pouquinho mais. E se eu colocar mais rocha, vai subir mais. Se eu colocar mais rocha, vai subir mais. Aí, se eu colocar mais rocha, o negócio afunda, né, Garinha? Então, quer dizer que ele tem um certo limite. É isso que eu estou falando. E por que que esse certo limite acontece, professor? Bom, acontece por conta disso aqui, Garinha, ó. Quando você coloca essa rocha aí, né, aparece aí o quê? Uma força, peso no, né, no barco. Então, peso. Esse peso aqui eu vou colocar é o peso total do barco. É o peso do barco mais o da carga, tá? Obviamente, tá? Então, o peso do barco mais o da carga, que puxa o barco para baixo. E para ele não afundar é necessário uma força que se oponha ao peso. E essa força é a força que o líquido faz, né? As coisas dentro da água não parecem ser mais leves do que de fato são, porque a água faz uma força para cima que a gente chama de empuxo, não é isso? Então quer dizer que aquele peso aparente dos objetos mergulhados na água, que parecem ser mais leves do que realmente são, ocorrem graças à força de empuxo que a água faz para cima. E aí, Garinha, se inclusive eles forem iguais, o que que acontece? Eu obtenho o equilíbrio e ela não afunda. Ela fica
em repouso, beleza? Fica em equilíbrio e fica em repouso, bacana? Agora, se tu coloca mais carga, o que que vai acontecer? Esse peso aumenta. Mas se esse peso aumenta, garinha, aí o que que você vai ter que fazer? Bom, para equilibrar o peso, aí ele vai mergulhar ainda mais, e aí o empuxo automaticamente ele aumenta. Por quê, professor? Porque para calcular o empuxo, não sei se vocês lembram, mas o empuxo é densidade vezes volume do líquido deslocado vezes a gravidade, né? Essa é uma das formas de calcular o empuxo. Mas o que que é o volume do líquido deslocado? É isso aqui, garinha, ó. Tá vendo o quanto o líquido teve que se deslocar para essa quantidade aí submergir? Pois é, o volume imerso da embarcação é igual ao volume do líquido deslocado, porque, ó, garinha, para você mergulhar um objeto, o líquido tem que dar espaço para esse objeto, não é isso? Então, o objeto ele acaba deslocando o líquido, e a quantidade do líquido que deslocou vai me dar a força de empuxo. Quanto mais líquido eu desloco, mais empuxo. Então, se você mergulha mais, você desloca mais e o empuxo aumenta. É isso que acontece então, garinha, né? Na situação em que eu vou aumentando a carga, beleza? Justo, bacana. Então, por isso tá errado, né? Porque diz que o valor do empuxo ele não depende das pedras, do peso das pedras. Depende sim, depende do peso total do barco, inclusive das pedras, das rochas, ok? Então tá, professor. Primeiro item, então aí, a gente matou a cobra e mostrou o pau, não foi isso? Isso aí. Então, 245. Vamos para 246, que diz o seguinte: considerando que na época em questão a densidade da água do Rio Nilo era igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico, desconsiderando a densidade do ar, determine o valor da massa em toneladas que uma barcaça podia carregar, de tal modo que o seu fundo ficasse na profundidade de 1 metro da superfície do rio. Então, vamos pegar o fundo da barcaça tinha que ficar a 1 metro, né, da superfície do rio. Então, vamos colocar aqui e vamos dizer que essa profundidade aqui, ó, né, que essa profundidade aqui seja de 1 metro. Foi isso que ele propôs. Então, galerinha, olha o quanto de volume imerso eu tenho aqui nessa barcaça. E o que que a gente sabe sobre o volume imerso? A gente sabe que o volume imerso é exatamente igual ao volume do líquido deslocado, não é assim? Então, o volume deslocado ou o volume imerso, eles são exatamente a mesma coisa, tá? Porque o quanto que você mergulha é o quanto que o líquido se deslocou. Bacana? Então, galerinha, quer dizer que se eu quiser calcular, professor, nesse caso, a massa, né, ou a massa mesmo, né, da carga que ele está carregando, é só eu aplicar um pouquinho de dinâmica aí, né? Porque olha só, eu sei o volume do líquido deslocado, pelo menos, né, eu consigo calcular. Eu sei a gravidade, eu sei a densidade da água, portanto, eu sei o empuxo. Se eu sei o empuxo é igual ao peso total, eu sei o peso total. E o que que é o peso total? É o peso do barco mais o peso da carga. Se eu sei o peso total e eu sei o peso do barco, ele falou que é 600 toneladas, né? Aliás, eu sei a massa do barco, eu sei o peso, né? Então, eu consigo descobrir qual é o peso da carga. Então, tudo que eu preciso, eu tenho, é só calcular. Então, vamos embora. Repara só, você vai entender melhor agora quando eu começar a escrever matematicamente a situação. Então, nós sabemos que para o equilíbrio acontecer, então o peso total da carga tem que ser igual ao empuxo. O empuxo, então, a gente vai calcular aí, bacana? Vai colocar lá no DVG. O que que é o peso total, garinha? Bom, o peso total, para quem não sabe, também é o peso do barco mais o peso da carga. É ou não é? Então, repara só,
a gente consegue calcular o empuxo e, portanto, calcular o peso total. E ele falou para a gente a massa do barco, portanto, a gente sabe o peso do barco. O que a gente quer descobrir é o peso da carga. Bacana? Então, olha só. 1 metro cúbico, considerando o valor determine o valor da massa que a barcaça podia carregar. Então, é isso. A massa que ela pode carregar, a massa da carga. Bacana? Então, a gente vai descobrir qual é a massa da carga, porque no final das contas, a massa da carga, você sabe como é que calcula, não é isso? Como é que calcula a massa, garinha? M vezes G. E aí, matou a questão a pau, não é isso? Então, vamos fazer a questão. Se você quiser dar um pause, tentar fazer aí, tem o menor problema. Você pode tentar fazer por quê? Porque, meu querido, você está praticando, né? Então, pause, faz aí e tal, e vai dar tudo certo, beleza? Então, vamos lá. Vamos calcular juntos. Se você tá com preguiça, eu calculo junto. Se você não tá com preguiça, você dá pausa e faz aí, depois assistir a resolução. Bom, vou calcular o empuxo. Vamos calcular o empuxo aqui no cantinho? Então, o empuxo é a densidade, 1.000 kg por metro cúbico, tá? Ele fala pra gente aqui, ó, tá? Vezes o volume. Ah, professor, o volume você não faz, não. Não faz de jeito nenhum. Faço. Olha o que ele falou pra gente aqui. Ele falou que era 660, perdão, metros de comprimento e 25 de largura. O volume. O que é o volume, garinha? Vai ser a área da base. Oh, meu Deus. Vai ser a área da base do barco vezes, né, a altura que está, né, imerso. Então, vou colocar aí H, beleza? Porque para o empuxo, não é o volume do barco que eu quero o volume imerso. E o volume imerso do barco é a área dele, da base dele, vezes a altura que ele está imersa, que é, né, de 1 metro. Então, basicamente, o que eu teria que calcular aqui, né, vezes a gravidade, que é 10, tá? Ele não falou a gravidade, né? Se ele não fala a gravidade, a gente considera igual a 10, beleza? Lembra disso. Então, vai ficar assim, ó. 1.000. A área, galinha, é 60 vezes 25. 60 vezes 25. Vezes, né? Deixa eu jogar tudo isso aqui para trás. Espera aí. 60 vezes 25 vezes a profundidade 1 vezes a gravidade 10. Então, o empuxo ficou sendo quanto? Vamos fazer aí 6 vezes 25. 6 vezes 25, galinha, 5 vezes 25, tá? 4 vezes 25 pode te ajudar, meu filho. 4 vezes 25, 100. 2 vezes 25, 50. 100 mais 50, 150. 150, né, professor? Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4. Vezes 10 na quarta. O que, professor? Newtons. Newtons. Esse aí é o empuxo. E qual que é o peso total, galerinha? Vamos jogar essa câmera para cá. O peso total, meus queridos, peso total, nada mais é do que a massa total vezes a gravidade. A massa total, eu quero descobrir, né? Aliás, vamos fazer melhor. Massa total, fazer melhor. Massa total a gente já sabe. Eu vou calcular o peso do barco. A massa total é igual ao empuxo, professor. Deixa de ser besta. O peso do barco, que é a massa do barco vezes a gravidade, tá? Pronto, agora sim. Isso que eu queria calcular, pô. A massa do barco é 600 toneladas. Então, é 600.000 kg. 600.000. 600 vezes 10 na terceira. Ok, cuidado, papai, cuidado. Ok, então vai ficar assim, vezes a gravidade 10. Então, o peso do barco, né, vai ser 600. Como eu tenho um 10 a mais, eu posso colocar 10 na quarta newtons. Então, agora, repara que só me falta descobrir o peso da carga. Porque eu sei o peso total, que é igual ao empuxo, a gente acabou de descobrir, 150 vezes 10 na quarta, não é isso?
150 nada, fiz errado aí, ó. Eu fiz 6 vezes 25 deu 150, então deu 1.500. 1.500. 60 vezes 25, esqueci de, né, de colocar esse zero aqui, tá bom? Coloquei só 1, 2, 3, 4. Faltou o zero ali do 60. Então, 1.500. 1.500 vezes 10 na quarta é igual ao peso do barco, 600 vezes 10 na quarta, mais o peso da carga, das preda. 1.500 vezes 10 na quarta, passa 600 subtraindo 600 vezes 10. Só não sei resolver esse tipo de situação aí não, viu, professor? Isso é complicado demais, meu querido. 10 na quarta, ele aparece dos dois lados, não aparece? Da subtração? Então, ele vai ficar na evidência, vai ficar fora do parênteses. Você vai trabalhar só o 1.500 e o 600. 1.500 menos 600 vai dar 900. E o que sobra? Que estava fora do parênteses, 10 na quarta. Né? Então, não mexe nas potências. Isso aqui vai ser o peso da carga. É óbvio que, como eu estou calculando o peso da carga, isso aqui está em newtons. Mas, professor, então é só jogar agora lá, né? Calma. Calma, porque ele pediu foi a massa, ele não pediu o peso. Ele pediu foi o valor da massa em toneladas. A gente descobriu o peso. Só mais peso é massa vezes gravidade, aí ficou molezinha, não ficou? Ficou. Aí ficou molezinha, porque o peso da carga é a massa da carga vezes a gravidade. O peso é 900 vezes 10 na quarta. A massa a gente quer descobrir e a gravidade é 10. Se você quiser tirar esse 10 com um dos zeros aqui, não é isso? Fica 10 na terceira. Aí a massa da carga fica sendo 900 vezes 10 na terceira quilogramas. Que em toneladas, isso já está em toneladas, né, professor? É só tirar a potência. 900 mil quilogramas. Não é 900 toneladas? É, professor. Então, pronto, já está respondido. Beleza? Então, o resultado é isso aqui. Professor, então eu tinha que marcar lá, era 900 no caderno de resposta? Era 900. Ah, cuidado. Tu não vai marcar só o 9, tu vai marcar 900, né? Pelo amor de Deus. Tu não vai marcar só o 9 lá da centena e esquecer de marcar a dezena e unidade também não, tá? Tem que ter as 3 marcações, tem que pintar bonitinho. 9 lá embaixo, 0 e 0, beleza? Tem que marcar, senão vai dar ruim. Show de bola? Então, mais uma questãozinha feita. Nós temos mais 2 ou 3 questões para fazer e vamos embora fechar a gravação de hoje, que nós já temos mais de 1 hora de gravação. Vambora. Se ficar alguma dúvida, tu manda no comentário aí que eu te ajudo, não tem problema nenhum. Bom, para acabar então, hein? Para finalizar com chave de ouro. Um navio negreiro típico com 200 toneladas de massa tem forma de um prisma triangular reto, cujas dimensões são mostradas na figura acima. As bases do prisma são triângulos isósceles e o convés do navio é um retângulo. Ok. Com base nessas informações, considerando jugosita, densidade, 1.000 kg, tá, vamos lá. Garinha, 247, ele quer saber, ó, a pressão da água na parte mais baixa do casco do navio é menor do que a pressão da água na superfície do mar. Óbvio que não, né, Garinha? Porque a gente viu que a pressão hidrostática, se a gente fosse analisar a pressão total, né, é ponto A e ponto B. Imagina então que isso aqui está mergulhado na água, obviamente, tá? Vou colocar aqui, ó. O negócio está mergulhado aí na água. Bacana? Garinha, quanto que ele está mergulhado? Vamos botar aqui isso aqui, ó. Isso aqui é a profundidade H que ele está mergulhado. Como é que eu calculo a pressão que atua sobre A e a pressão que atua sobre B? Bom, a pressão total no ponto A é a pressão que o ar atmosférico faz sobre o ponto A. É a pressão atmosférica, né? Só tem ar em cima do ar porque está na superfície, né? Vamos considerar aí que está na superfície. E
vamos colocar assim, ó, mais bonitinho, que ele quer na superfície d'água. Vamos supor que ele tá mergulhado aí, ó, todinho mergulhado, beleza? Todinho mergulhado. Aí tá aí. Bom, aí quer dizer que no ponto A que eu desenhei, a pressão que atua é só atmosférica, porque só tem pressão atmosférica. Agora, se você olhar a pressão total no ponto B, além de existir ar acima de B, gerando a pressão atmosférica, também tem a pressão hidrostática, que depende da profundidade, né? Porque a pressão hidrostática é dGH, e como ele tem uma certa profundidade, então com certeza, galinha, a soma dessas duas dá maior do que essa aqui, né? Então, esse item tá errado, era um item muito fácil, tá, galinha? Muito fácil. Vai bater o olho e você resolve, não precisava analisar do jeito que eu analisei, não, era rápido, era fazer rápido aqui, beleza? Então era dGH aqui, né, professor? Então aumentou a profundidade, você aumentou a pressão, ali acabou. Bom, é isso. Bacana? 248. Quando o convés do navio estiver inclinado em relação à superfície d'água, o módulo da normal que o convés exerce sobre o objeto que está sobre ele será inferior ao módulo da força-peso do objeto. Desconsidere o atrito entre o objeto e o convés. Tá certo, galinha. É isso aí, plano inclinado, né? Podia até tirar daqui e colocar lá na questão de dinâmica, né, professor? Poderia. Quem sabe não vou fazer essa atualização aí, né? Então, galinha, se eu fosse analisar aqui, essa aqui era 247, né? Fazer direito, deixa de preguiça, professor. Faz um negócio bonitinho aí, 247. Agora, 248. Pensa só, meu queridão. Imagina que aqui é o convés. Estou exagerando na inclinação, obviamente, né? Aqui tá a água, tá? Aí aqui tem um corpo que eu vou representar por um bloquinho, tá? Então esse meu bloquinho aqui, galerinha, ó, que ficou uma bosta porque ele não ficou inclinadinho, na mesma inclinação que eu desenhei o meu plano. Ô, diacho, não vai inclinar não, é? Pera aí, pera aí. Tá de sacanagem, é? Rapaz. Ó, eu sei que ele faz, galinha. Agora, por que que ele não tá fazendo, aí eu não sei. Mas eu sei que ele faz. Porque muitas vezes eu. Aí, papai, eu sabia que ele fazia. Aí, ó. E ele até alinha. Então tá aqui. Ó, esse é o meu bloquinho de massa aí, tá? Esse é o meu bloquinho de massa M, tá? Não tem atrito. Quais são as forças que atuam sobre esse bloquinho de massa M, garinha? Como ele tá apoiado no convés, e ele tem massa, ele vai ter peso e normal. Peso por conta da massa e normal porque ele está apoiado no convés, né? Então, o chão aí do convés, ele faz uma força normal, né? A força normal, tu não esquece que é aquela força que faz 90 graus com o apoio, beleza? Então, aqui está a força normal. Aí, garinha, você lembra que a força-peso, nas situações de plano inclinado, ela é decomposta em PY e PX. Você lembra disso aqui? PY e PX, né? Então, a gente decompõe a força-peso aí em duas partes, PY e PX, inclusive, garinha, como não há movimento acelerado para cima, né, na direção da normal, vamos colocar assim, então quer dizer que o PY e a normal se igualam. Então, PY é igual à normal, elas se equilibram. E aí, essa caixa, como não tem atrito, desliza nessa direção aqui, ó. Ela desliza, né? Ela acaba deslizando nessa direção aqui. Bacana? Por quê? Porque a PX vai acabar puxando, vai acelerar essa caixa em direção a essa inclinação aí, né? Quer dizer, Garinha, que, de fato, a normal vai ser menor que o peso, porque a normal ela é igual a um pedacinho do peso. Então, a normal ela é igual a um pedacinho do peso. Ela não é igual ao peso de fato, porque o peso foi dividido em duas partes, em Px e Py. Então, sim, é normal, ela é inferior ao peso e não igual. Portanto, né, a normal será inferior ao peso.
ao módulo do peso. Ok? O item correto. É um item muito fácil, tá, galerinha? Um item de visualização rápida. Você leu ali, você já sabe. Peso vai ser decomposto em duas partes, então com certeza a normal não vai ser igual ao peso. Bom, aí ele vem com 249, um item que pergunta: mais de 40% do volume do navio ficará submerso. Né? Essa equação aí que a gente usa é uma equação bastante conhecida, a gente chama de fração imersa, tá? Na física, quando a gente está estudando hidrostática. Então, 249, e várias formas de resolvê-la. Eu vou usar um dos caminhos, bom, se você quiser, talvez possa fazer por dois. Mas olha só, a fração imersa, para quem não conhece, garinha, você pode calcular ela de duas formas. Você pode pegar o volume imerso do corpo e dividir pelo seu volume total, ou, se você quiser, você pode fazer o seguinte: você pode pegar a densidade desse corpo, desse barco, né, que seja, e dividir pela densidade do líquido, né? Né? A gente tem que perceber o seguinte, que a densidade do líquido ela sempre vai ser maior do que a densidade do corpo nas situações de flutuação, né? Porque só vai boiar se ele for menos denso do que o líquido. É óbvio isso, né, garinha? Óbvio. O menos denso sobe, o mais denso desce, não é assim? Pois é. Então quer dizer que a gente vai ter que partir dessas equações aqui que eu consigo provar com o princípio de Arquimedes, de que, né, e usando, lógico, um pouco de dinâmica. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado e o empuxo é igual ao peso total da embarcação na situação de equilíbrio de flutuação. E aí eu desenvolvo isso, chego nessas relações aqui, beleza? Sem muita dificuldade, inclusive, tá? Nada demais, mas eu já vou partir daqui, tá? Porque é o óbvio, né? Como é que eu calculo, galerinha, a fração imersa? A fração submersa do corpo é só pegar o imerso dividido pelo total. A parte que está sobre a água dividido pelo volume total, eu consigo. Isso aqui, Garinho, ó, você não precisa provar usando dinâmica nem física, não. Isso aqui é o óbvio, é um raciocínio matemático direto. Agora, esse outro aqui já não é tão direto assim. Na verdade, quando a gente vai calcular, eu descubro que isso aqui é igual a isso aqui. Eu chego numa relação assim, Garinho, ó, que eles são iguais. Aí, como eu sei que esse primeiro é a fração imersa, e ele é igual ao outro, então o outro também é fração imersa. Então, por isso, eu tenho duas formas de calcular a fração imersa. Bacana? Show de bola? Mas essa primeira aqui, eu diria que ela é até bastante intuitiva. Bom, vamos fazer. Vamos fazer pela primeira, professor? Vamos fazer pela primeira. Quando eu fiz essa questão pela primeira vez, eu fiz usando as densidades. Mas vamos fazer aí usando o volume imerso e o volume total? Primeira coisa, vamos calcular o volume total da embarcação. Como é que eu calculo esse volume dessa embarcação, galerinha? Como é que eu vou calcular o volume dessa embarcação? Diz para mim aí. Diz para mim. Vai. O volume, bro, é a área da base vezes a altura. Moleque doido. Tu pega essa área aqui e multiplica por essa altura aqui. Como é que é? Não, professor, vai devagar, né? Ó, tu vai fazer assim, professor. Tu vai calcular essa área aqui do triângulo. Aí tu vai multiplicar por essa altura aqui, ó. Isso aqui que vai ser a nossa altura. Ah, professor, peguei as ideias, hein, professor? Ó, repara só, garinha. Nós vamos pegar essa área desse triângulo aqui, isósceles. Tá? Que calcula igual aos outros. A área é base vezes altura sobre 2 para esse triângulo. Não é diferente. Tem nenhum segredo não, tá? Aí tu vai pegar o comprimento aí, né? Desse barco aí. Que é 30 metros, beleza? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer para calcular o volume. Então, ó, o volume total, vou colocar aqui, o volume total vai ser a área da base que a gente viu que vai ser base vezes altura sobre 2. A base é 8, a altura é 6, então 8 vezes 6 sobre 2. 8 vezes 6 dividido por 2. Só que é a área vezes a altura, que a gente falou que na verdade era a distância de 30 metros. 30 metros. Bacana? Então, olha só como é que vai ficar, garinha. 8 eu simplifico com 2,
porque aí vai ficar 4, né? Fácil fazer continha com 4. Aí você pode fazer, ó, 4 vezes 3, né? 4 vezes 3, 12, professor. Pois é. 12 vezes 6, 72, professor. 72 com 0, 720. 720 metros cúbicos. É o volume total da embarcação. Opa! Assim o volume da embarcação. Só aí o volume imerso. O volume imerso, galinha. Volume imerso lascou, né, professor? Volume imerso, professor, não sei não, mas sabe? Tu sabe, porque olha só, garinha. De acordo com o princípio de Arquimedes, que a gente aplica e faz também, né? Aplicação no equilíbrio, né? Usando a dinâmica, que o empuxo vai ser igual ao peso total ali da embarcação. Então a gente vai chegar ao seguinte, ó. Que a massa do líquido deslocado é igual à massa total do corpo. Ou seja, o volume do líquido deslocado tem que ser igual ao volume lá, né? Imerso do corpo. Ó, professor, então peraí. Vamos anotar essas coisas aí. O volume imerso do barco, né? Vou colocar aqui do corpo, de maneira geral, é igual ao volume do líquido deslocado, né? E a massa do corpo é igual à massa do líquido deslocado também. Aí, olha que bonito. Eu sei a massa do corpo. Então, eu sei a massa do líquido deslocado. Então, a massa do corpo, ele falou é de 200 toneladas. Então, peraí. A massa, você sabe que é 1.000 quilogramas por metro cúbico, né? E eu sei que aqui tem 200 toneladas, eu consigo descobrir o volume, então, do líquido deslocado. Porque o que é a densidade? A densidade do líquido é a massa do líquido pelo volume do líquido, né? Então, vamos calcular aí, ó. A densidade do líquido é 1.000, a massa do líquido é 200.000, que é 200 toneladas, e aí eu descobri o volume do líquido. Simplifico os zeros, 1, 2, 3, 1, 2, 3, passo o volume multiplicando, né? Volume vezes 1 é volume, então o volume do líquido aqui deu 200. Esse volume é óbvio que é o volume do líquido deslocado, tá? Então deu 200 metros cúbicos. Ah, professor, só que o volume do líquido deslocado é igual ao volume imerso do corpo, professor. Exato, então isso aqui é igual ao volume imerso, né, do corpo. Ah, professor, então peraí. Agora que eu tenho os dois valores, é só aplicar, né? Volume total, volume imerso. E divide um pelo outro, tá? Você pode, galerinha, calcular a densidade do corpo para depois, porque ele fala, você sabe o volume do corpo e você sabe a massa do corpo, você descobre a densidade do corpo. Então, você joga aqui na densidade, você sabe a densidade do líquido, calcula. É tão fácil quanto, tá? Então, vamos calcular aqui. Quer dizer que a fração imersa, nesse caso, de forma intuitiva, para quem conhecia essa ideia, ou para quem não conhecia, chegou nesse raciocínio óbvio, tá? Que você só precisa de um conhecimento matemático mínimo para chegar nisso aí. O volume imerso é 200. O volume submerso ou imerso é 720. Então, corta, dá para simplificar em cima e embaixo, não dá? Por 20, aqui fica 1. 72 por 2, não dá. Dá para fazer por 10, fica 10, né? Dá para fazer por 2, né? Fica 10 e fica 36. Aí dá para fazer, 10 sobre 36 vai dar dízima, né? Dá dízima, vai dar 0,227. 0, ou 277, foi mal. Vai dar uma dízima, 277, né? Uma dízima periódica. Bom, então isso é a fração imersa. Só que esse 0,277, ele significa
27,7%. Bacana? Então, ficará mais de 40%? Não, não fica mais de 40%. Esse item tá errado. Bacana, garinha? Então é isso. Esse era o cálculo que você tinha que fazer. Professor, e se eu quisesse calcular a densidade do corpo, dava certo? Professor, dava certo, garinha. Dava certo demais. Porque, ó, o que que é a densidade do corpo, garinha? A densidade do corpo é a massa dele, dos 200 toneladas, 200 mil quilos, dividido pelo volume, que a gente calculou 720. Aí tu cancela aqui, ó, né? Aí, se tu quiser fazer assim, tu pode fazer assim, ó. Pega o 20 e pega o 72, simplifica. Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 36, aí vai ficar 10 sobre 36, vezes, sobra 3 zeros. Então, aqui é 10 na terceira. Então, vezes 10 na terceira. Bacana? Aí você faz a fração imersa. Então, a fração imersa vai ser a densidade do corpo dividido pela densidade do líquido. A densidade do corpo, professor, é 10, né, sobre 36 vezes 10 na terceira. Mas é tudo isso aqui, ó, dividido por quanto? Pela densidade do líquido, que é 1000. Só que dividir por 1000 e multiplicar por 1000 cancela, né, professor? Aí vai ficar 10 sobre 36. E 10 sobre 36 a gente já fez. Deu 0,277, né? Ou seja, mais uma vez, 27%. Então, de qualquer uma das formas que você calculou, tá? Daria certo, galinha. Daria certo. Confia que ia dar bom. Então, o jeito que você achar melhor, pode fazer. O que importa é você se sentir seguro durante a prova, beleza? E eu usei o primeiro raciocínio porque eu acho que ele é mais intuitivo. Não necessitaria comprovar matematicamente, né? Agora, densidade, se você não conhecesse essa relação, você necessitaria chegar nessa relação aí através de uma dedução matemática, né? Então, pensa comigo, vamos pelo lado intuitivo, que seria utilizar a relação dos volumes. Show de bola? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo, me manda no direct, tá? Se você tiver vergonha, eu te ajudo também prontamente ali. No direct é legal porque eu posso te mandar um áudio, posso te mandar uma foto ali de uma resolução, de uma explicação, alguma coisa assim, beleza? Mas deixa aí nos comentários, sem dúvida nenhuma, tá? Assim que eu ver, eu vou tentar responder. E se você gostou desse vídeo, curte, né, galerinha? Dá aquela força, né? Se inscreve aí no canal. Um forte abraço. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Tchau, tchau. Até o próximo episódio, hein? Fica ligado.